Bom dia. Bom dia. Que a paz e o amor de Jesus possa nos acompanhar nos estudos espirituais referentes à sua vida enquanto esteve na terra como Jesus na Palestina. Vocês presentes já tiveram contato com esse livro? Não, ainda não, mas... Então, é uma versão moderna do próprio Jesus, que mais uma vez quer estar entre nós e está, através das cartas. O livro se resume em 9 cartas. Cada uma ele conta o que realmente aconteceu há 2024 anos atrás. E nos surpreende, porque todos nós estamos acostumados com a história que nos foi passada através das religiões. Após a sua crucificação, foi que nasceu o cristianismo e vieram as religiões em torno do seu nome. Então o livro é profundamente surpreendente, porque nos mostra um ser, um Jesus normal, sendo que nós estávamos acostumados a ter uma ideia que nos foi passada de Jesus como uma divindade, como um ser inacessível para nós. E na verdade, o que as cartas dele nos contam não é bem assim, nunca foi bem assim. Então, este livro é a consciência crística manifestada. Eu recomendo que todos leiam para que possa cair, porque já se faz hora, já é tempo de nós, enquanto seres humanos, nos libertarmos das velhas crenças, dos velhos dogmas, porque a nossa terra, ela está passando por um momento cíclico, um momento de transição, onde nós teremos que aprender as verdades espirituais, como elas se apresentam. Então, nós vamos iniciando os ensinamentos da manhã com as palavras de Jesus. Ele nos diz no livro: eu vim para retificar as interpretações errôneas. Olha como ele se refere: interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos, quando eu era conhecido como Jesus na Palestina. E aí ele começa a nos orientar que, em primeiro lugar, nas páginas de 35 a 38, ele nos orienta que sua vida terrena, teve realmente uma breve referência na história dos judeus, em uma carta escrita para o governador e apresentada ao Império Romano. Havia um homem, na época de Jesus, que se chamava José. Não sabemos se ele era
um servidor do templo ou um historiador, mas Joséfo, ele anotou de forma breve que Jesus tentou derrubar, olha que interessante, que Jesus tentou derrubar a lei e a ordem, tentou derrubar o governo dos romanos. E por essa ação foi que Jesus foi castigado e crucificado. Mas Jesus diz que não foi bem assim. Ele, que mais tarde se tornou o Cristo, nunca foi um agitador. Ele realizou, sim, milagres, realizou curas, materializações, mas nunca Jesus incitou as pessoas a desafiar a lei e a ordem. Na verdade, não é isso que a história nos conta, mas é o que ele nos passa. Ele era apenas um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Jesus era completamente rebelde com a religião dos judeus. Por quê? Porque eles pregavam que o Deus judaico era um Deus vingador, era um Deus cheio de cólera, e Jesus não concordava com esse Deus. Porém, antes do começo de sua missão entre nós, ele fez um retiro de 6 semanas no deserto. E lá, na solidão do deserto, ele mudou a sua forma de pensar e viver. E quando ele regressou, ele tentou mesmo, transmitir novos conhecimentos que ele havia adquirido aos companheiros judeus, porém sem sucesso. Por que aconteceu? Porque a opinião pública sobre os seus seguidores pesava muito. Eram pessoas acostumadas à lei dos judeus e às leis do Velho Testamento. E nesse tempo, olha que interessante a história, Jesus já havia escolhido os seus discípulos. E eles, os discípulos, acreditavam na mensagem trazida por Jesus, porque sabiam, por intuição, que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. No entanto, os discípulos, eles eram do mundo e eles tentavam se relacionar com o mundo da melhor maneira possível, porque, como eu disse anteriormente, eles foram nascidos e criados no Velho Testamento, que apoiava os judeus. Sempre foi o Velho Testamento que apoiou os judeus ao longo de toda a história. Ele nos conta que Paulo, no nosso entender antes, Paulo foi o discípulo que mais compreendeu os ensinamentos de Jesus. Porém, Jesus, na atualidade, se refere a Paulo e os discípulos. Eles queriam realmente preservar lembranças e ensinamentos de Jesus.
Mas eles acabaram ali construindo um edifício de crenças sagradas e ensinavam, consolidando somente o que eles consideravam valiosos para aquelas pessoas daquele tempo e do nosso futuro próximo. Então, o que fizeram? Paulo e os discípulos, eles filtraram os ensinamentos, mas deixaram de fora a maior parte do que Jesus chamava de o reino de Deus, que foi a sua compreensão maior de quando ele esteve no deserto. Jesus nos orienta que eles não compreenderam ou não acharam desejáveis para uma nova compreensão futura de Deus, nosso Pai maior. Agora vejam vocês que interessante. No tempo de Jesus, estava em uso uma crença judaica que pregava a salvação dos pecados pelo sacrifício no templo. Como se sacrificavam as criaturas no templo? Como nós conhecemos a história antiga, no templo sacrificavam-se os animais. Como, por exemplo, se você fosse ao templo e o seu pecado era pequeno, você comprava e sacrificava uma pomba. Se o seu pecado fosse maior, comprava-se e sacrificava um cordeiro ou uma cabra. Então, o sacrifício dos pecados era do tamanho da nossa falta. Isso ocorria direto no templo judaico. Agora vamos avançar um pouquinho. No futuro, e depois da crucificação, foi adotada a pessoa de Jesus. Olha que interessante, como alguém que passou pelo extremo sacrifício, pagando pelos pecados do mundo. Transferiram para Jesus toda aquela tradição. E essa crença viva é viva até hoje. Como, por exemplo, existem uma ou duas religiões por sobre a terra em que até hoje as pessoas batem no peito e dizem: eu creio, eu aceito Jesus e estou salvo. Ou então, muito usado até hoje a expressão: sangue de Jesus tem poder. Então, a sua morte na cruz acabou por criar no povo daquele tempo uma razão válida e heróica, pois a crucificação provava às pessoas que ele era realmente o Filho de Deus e que havia sim realizado a sua missão de vida. Então, esta crença estabelecida na época serviu de grande consolo para os judeus quando mais tarde o templo dos judeus foi destruído pelos romanos. Houve algo positivo na destruição, porque acabou acontecendo muitas conversões de judeus para o cristianismo, inclusive entre os gentios.
Os gentios eram um povo que existia no tempo de Jesus. Eles não acreditavam na possibilidade de existir vida além da morte. E por quê? Quem eram os gentios na época de Jesus? Eram um povo que acreditavam sim na ideia de um Deus único, porque no tempo de Jesus haviam vários deuses. Então os gentios, eles observavam uma parte das leis cerimoniais da época, mas eles não se convertiam ao judaísmo. Então, legalmente e naquela época, eles eram considerados pagãos. Então, esta crença permanece até hoje, muito reconfortante para os judeus e gentios acreditar que após a crucificação, Jesus havia superado a morte e mantido ao mesmo tempo o corpo físico. O que foi passado para nós até hoje foi que Jesus foi levado para a tumba, ressuscitou, permaneceu entre nós, entre os amigos, entre os discípulos, por 40 dias. Porém, para muitas ideologias humanas daquela época, a vida não seria possível sem um corpo. Portanto, olha que interessante, vida após a morte significa ressurreição do corpo, o que não é possível. Porém, sempre do mal se retira um bem. Segundo o próprio Jesus, nessas páginas, ele nos conta que foi essa crença, a crença da ressurreição, que manteve vivo o seu nome no coração e na mente das pessoas. E, segundo a história, Jesus morreu para assegurar que os homens fossem libertos do pecado, do fogo do inferno, e que agora sim, graças à crença da ressurreição, poderemos caminhar sobre a terra como homens libertos. Então, na verdade, nós estamos aqui para aprender a versão de Jesus. Hoje, 2024 anos depois, ele vem até nós através das cartas de Cristo, contando as versões dos fatos humanos, a lei dos judeus e as leis do Velho Testamento. E nesse tempo, olha que interessante a história, Jesus já havia escolhido os seus discípulos. E eles, os discípulos, acreditavam na mensagem trazida por Jesus, porque sabiam, por intuição, que ele era realmente o Messias, o Filho de Deus. No entanto, os discípulos, eles eram do mundo e eles tentavam se relacionar com o mundo da melhor maneira possível, porque, como eu disse anteriormente, eles foram nascidos e criados no Velho Testamento, que apoiava os judeus. Sempre foi o Velho Testamento
que apoiou os judeus ao longo de toda a história. Ele nos conta que Paulo, no nosso entender antes, Paulo foi o discípulo que mais compreendeu os ensinamentos de Jesus. Porém, Jesus, na atualidade, se refere a Paulo e os discípulos. Eles queriam realmente preservar lembranças e ensinamentos de Jesus. Mas eles acabaram ali construindo um edifício de crenças sagradas e ensinavam, consolidando somente o que eles consideravam valiosos para aquelas pessoas daquele tempo e do nosso futuro próximo. Então, o que fizeram? Paulo e os discípulos, eles filtraram os ensinamentos, mas deixaram de fora a maior parte do que Jesus chamava de o reino de Deus, que foi a sua compreensão maior de quando ele esteve no deserto. Jesus nos orienta que eles não compreenderam ou não acharam desejáveis para uma nova compreensão futura de Deus, nosso Pai maior. Agora vejam vocês que interessante. No tempo de Jesus, estava em uso uma crença judaica que pregava a salvação dos pecados pelo sacrifício no templo. Como se sacrificavam as criaturas no templo? Como nós conhecemos a história antiga, no templo sacrificavam-se os animais. Como, por exemplo, se você fosse ao templo e o seu pecado era pequeno, você comprava e sacrificava uma pomba. Se o seu pecado fosse maior, comprava-se e sacrificava um cordeiro ou uma cabra. Então, o sacrifício dos pecados era do tamanho da nossa falta. Isso ocorria direto no templo judaico. Agora vamos avançar um pouquinho. No futuro, e depois da crucificação, foi adotada a pessoa de Jesus. Olha que interessante, como alguém que passou pelo extremo sacrifício, pagando pelos pecados do mundo. Transferiram para Jesus toda aquela tradição. E essa crença viva é viva até hoje. Como, por exemplo, existem uma ou duas religiões por sobre a terra em que até hoje as pessoas batem no peito e dizem: eu creio, eu aceito Jesus e estou salvo. Ou então, muito usado até hoje a expressão: sangue de Jesus tem poder. Então, a sua morte na cruz acabou por criar no povo daquele tempo uma razão válida e heróica, pois a crucificação provava às pessoas que ele era realmente o Filho de Deus e que havia sim realizado
a sua missão de vida. Então, esta crença estabelecida na época serviu de grande consolo para os judeus quando mais tarde o templo dos judeus foi destruído pelos romanos. Houve algo positivo na destruição, porque acabou acontecendo muitas conversões de judeus para o cristianismo, inclusive entre os gentios. Os gentios eram um povo que existia no tempo de Jesus. Eles não acreditavam na possibilidade de existir vida além da morte. E por quê? Quem eram os gentios na época de Jesus? Eram um povo que acreditavam sim na ideia de um Deus único, porque no tempo de Jesus haviam vários deuses. Então os gentios, eles observavam uma parte das leis cerimoniais da época, mas eles não se convertiam ao judaísmo. Então, legalmente e naquela época, eles eram considerados pagãos. Então, esta crença permanece até hoje, muito reconfortante para os judeus e gentios acreditar que após a crucificação, Jesus havia superado a morte e mantido ao mesmo tempo o corpo físico. O que foi passado para nós até hoje foi que Jesus foi levado para a tumba, ressuscitou, permaneceu entre nós, entre os amigos, entre os discípulos, por 40 dias. Porém, para muitas ideologias humanas daquela época, a vida não seria possível sem um corpo. Portanto, olha que interessante, vida após a morte significa ressurreição do corpo, o que não é possível. Porém, sempre do mal se retira um bem. Segundo o próprio Jesus, nessas páginas, ele nos conta que foi essa crença, a crença da ressurreição, que manteve vivo o seu nome no coração e na mente das pessoas. E, segundo a história, Jesus morreu para assegurar que os homens fossem libertos do pecado, do fogo do inferno, e que agora sim, graças à crença da ressurreição, poderemos caminhar sobre a terra como homens libertos. Então, na verdade, nós estamos aqui para aprender a versão de Jesus. Hoje, 2024 anos depois, ele vem até nós, através das cartas de Cristo, contando as versões dos fatos que realmente aconteceram na sua juventude e na experiência do deserto. E ele nos diz: eu realmente nasci na Palestina. Minha mãe sempre esteve convencida de que eu era o Messias encarnado, mas ao contrário, olha
caem as crenças. Ele nos informa que, ao contrário da crença popular, ele era uma criança normal. A história nos passou que, desde o seu nascimento, ele era uma criança santa. Era muito comum no judaísmo que, quando uma criança completasse 12 anos, ela seria levada ao templo religioso dos judeus para os primeiros treinamentos em torno da religião. Só que, desde que nasceu, Jesus era contra as tradições judaicas e ele foi recusado por teimosia. Seu coração infantil naquela época não aceitava Jeová com seus castigos e punições. E os judeus pregavam que Jeová era terrível. Dependendo do comportamento, era muito difícil. Então, na adolescência, partamos para a adolescência. Ele foi um rapaz individualista e indisciplinado. Olha para nós essa informação. Nós sempre acreditamos em sua divindade suprema. Na verdade, ele nos conta que na adolescência ele era um rapaz difícil de se controlar e passou a viver com pessoas de classes desfavorecidas. Quando precisava de dinheiro, ele trabalhava nas vinhas ou em pequenos trabalhos que garantia seu sustento e lazer que ele tanto desejava. Porém, seu coração era profundamente emocional. Tinha um coração compassivo. Ele se comovia com as doenças. Meninos, vocês imaginem que a Terra sempre foi um planeta onde existem muitas doenças, com a medicina moderna que nós conhecemos hoje. Agora imagine as doenças que existiam há 2024 anos atrás, quando a tecnologia não existia. Por isso seu coração compassivo comovia-se com as doenças, com as aflições. Ele se importava com as doenças alheias. Se ele estivesse encarnado hoje em dia, ele seria considerado pela psicologia moderna como hiperreativo ou hiperemotivo. E ele detestava. Ah, como ele detestava a miséria extrema. E ainda em sua época, as pobres pessoas ainda suportavam a pressão dos líderes judeus. As pessoas pobrezinhas e doentes eram cobradas pelos impostos e as punições de Jeová se não obedecessem. Então, na adolescência, definitivamente, seu coração se recusou a aceitar o Deus justo e cruel das tradições dos judeus, que condenava o povo à miséria eterna. E ele decidiu intimamente que ele não queria nada com esse Deus. Porém, para nós, para ele, o tempo passou. E quando ele já estava com 25 anos,
mudou a linha de questionamentos pessoais. Uma nova linha de pensamentos tomou conta de sua existência. E ele partiu lá para as montanhas, nas planícies, nos lagos. Lá ele fez uma revisão do seu estilo de vida e se arrependeu. Olha, Jesus se arrependeu, mas ele se arrependeu de muitos comportamentos, inclusive os que se referiam aos seus pais, seus familiares. Naquele momento ele sentiu que o amor pela família havia brotado em seu coração. E ali, naquele instante, ele decidiu mudar os seus atos e atitudes. E já fazia um tempo, lá na paz das montanhas, que ele ouvia falar de João Batista, do trabalho que ele realizava entre os judeus. Os judeus vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir as suas pregações. E aí ele decidiu, era hora de mudar. Então ele decidiu que era hora de ouvir João e passar pelo batismo. Muito interessante para a semana que vem a palestra sobre o batismo. O que realmente aconteceu no batismo? Ele queria realmente começar uma nova vida. Ele se reconhecia que tinha uma inteligência muito aguçada e tinha um dom para debates inteligentes e persuasivos. Então, era hora de mudanças. Ele queria usar seus dons naturais. Decidiu, então, que queria encontrar um caminho, um alívio para si mesmo e das pessoas que ele tanto se compadecia. Então, decidiu partir rumo ao Rio Jordão. Na semana que vem, a nossa amiga Terezinha Aguilar vai continuar neste ponto em que eu estou parando. As palestras são curtas e de breves folhas, porque é preciso, Jesus nos orienta, que é preciso que as pessoas entendam o que aconteceu realmente com a história da sua vida, do seu nascimento. São 9 cartas e nós estamos na primeira carta, de 1 a 9. Imagine quantos ensinamentos até a última carta.